Gente, em minha jornada cristã, eu tenho procurado descobrir a cada dia um pouco mais de Jesus Cristo. Eu confesso que eu já vivi muita coisa nessa caminhada, sabe? Tive minha fase de grandes certezas, de muitas convicções, até um tanto fundamentalista. Tive a fase dos questionamentos, vivi também, mesmo dentro da igreja, um período de ceticismo. Eu diria até um certo ateísmo, de descrença quase completa. Mas há alguns anos eu tenho redescoberto Deus e tenho redescoberto Deus na minha luta por conhecer Jesus Cristo. Em Cristo eu tenho aprendido de um Deus que me aceita com minhas dúvidas, que me aceita com as minhas incertezas e até mesmo com os meus questionamentos. Ele acolhe os meus dramas. Esse Deus que se revela em Cristo se revela de uma maneira que eu não sei explicar. Um Deus todo-poderoso, mas também um Deus sofredor. Um Deus que abomina, por exemplo, a discriminação, tão presente no nosso dia a dia, né? Um Deus que se entristece ao ver como homens e mulheres, feitos do mesmo pó, criaram formas muito particulares de classificar pessoas, de julgá-las, de abrir portas para uns e fechar portas para outros. Ainda essa semana, relendo um texto que está na carta de Tiago, eu encontrei alguns versos que me fizeram pensar e que eu falei, eu preciso compartilhar com os meus amigos no YouTube. Está no capítulo 2, são os versos 1 ao 5. Esses versos dizem assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, com roupas finas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, o tapete poderia ser, né? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Que palavra poderosa, né, gente? Gente, ouçam o que diz ainda o texto. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Gente, a temática da discriminação pelas condições econômicas é apenas uma entre tantas outras discussões profundas e contundentes que nós encontramos na Bíblia. E que colocam, inclusive, em xeque a nossa prática religiosa. Colocam em xeque, sabe por quê? Porque a gente nem sempre vive necessariamente como Jesus viveu ou como Ele nos ensinou a viver. Quem aí nunca viu dentro de nossas igrejas pessoas recebendo tratamento diferente em função dos títulos que possuem? É o presidente, é o prefeito, é o não sei quem, talvez por conta da conta bancária, é o grande empresário, aquele que contribui mais. E escuta só, isso aqui não é uma crítica às igrejas. As igrejas são reflexo de gente, reflexo do que nós somos. A igreja é formada por pessoas, gente, e sejamos sinceros. Em nossas práticas religiosas, quase sempre nós reproduzimos os mesmos critérios de julgamento usados por aí, fora da igreja. Então o problema não é a igreja, o problema somos nós, inclusive nós que nos apresentamos como cristãos. E sabe o que me entristece? Frequentemente nós cristãos, por nossas atitudes discriminatórias, nós refletimos uma imagem ruim para o mundo do próprio Cristo. Falamos de um Deus que ama, de um Deus que recebe a todos, que morreu por todos, mas separamos as pessoas entre aquelas que são bem-vindas e aquelas que mal toleramos.
Em sua carta, Tiago, ele afirma que Deus escolheu os pobres. E isso é tão forte que o próprio Cristo nasceu pobre, né? Ele não tinha sequer um berço, ele nasceu entre animais. Ele, o Filho de Deus Todo-Poderoso, dono do universo, de toda a riqueza do mundo, ele se fez pobre. Nasceu num ambiente mal cheiroso, desagradável, que não tem nada de romântico, como parece aquela manjedourazinha bonitinha que a gente coloca no Natal. O escritor Augusto Cury, ao falar sobre Jesus, num de seus livros, ele afirmou o seguinte: nunca alguém tão grande desejou se fazer tão pequeno para tornar os pequenos grandes. É lindo isso, né? Isso é Jesus. Conhece esse Jesus? Esse é Jesus Cristo, o Cristo que nasceu pobre. E esse Cristo que nasceu pobre, que optou pelos pobres do mundo, ele deixou uma mensagem clara. Ele escolheu os rejeitados. E pobre aqui transcende a ideia de pobreza por falta de dinheiro. Tiago diz que Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo. Pobres aos olhos do mundo, ou seja, ele escolheu aqueles que nós desvalorizamos. Porque para ele todos são dignos, todos são bem-vindos. Deus escolheu os pobres não por ter rejeitado os ricos, não é isso. Deus escolheu os pobres não por ter separado e dito eu não quero os poderosos, não é isso. Ele escolheu os pobres para nos lembrar que as pessoas rejeitadas pelo mundo são bem-vindas no reino dele e que todas são iguais perante ele. Ele escolheu os pobres para mostrar que as hierarquias sociais, as diferenças de classes, as separações que existem aqui no mundo, são separações que nós criamos. Criamos em função do nosso orgulho, claro, da necessidade de nos diferenciarmos das pessoas. Egocêntricos como somos, nós desejamos os holofotes e queremos que algumas pessoas tenham honra e idolatramos algumas pessoas, enquanto outras são simplesmente a escória do mundo. Mas lembre-se do recado deixado por Tiago. Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu. Guarde aí essa palavra. Vamos tentar viver esse princípio. Olhar as pessoas e tratar as pessoas como o próprio Cristo. Os pobres aos olhos do mundo são amados por Jesus Cristo. Pense aí naqueles que são pobres aos olhos do mundo e procure amá-los como Jesus Cristo os amou. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa um joinha, por favor, dá uma força pro prof. Deixa, quem sabe, um comentário. E vai lá, compartilha com todo mundo. Vamos abençoar as pessoas? Abençoar as pessoas com amor que não rejeita, que não discrimina, que não julga. O amor de Cristo, tá bom? Abraços do Ronaldo, até nosso próximo encontro. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau.